Egrégora Universo Divino Amor, Passatempo de Educação. Título do livro em português, O Leitor. Título do original do livro, em alemão, Der Vorleser. 10ª edição, páginas, 240 páginas, ISBN 978-85-010-8541-2. Volume único, editora de publicação do livro, Record Editora. País de publicação, Brasil. Data de publicação, em 1973. Tipo de publicação do livro, romance pós-guerra, Alemanha, brochura. Autor do livro, Bernhard Schlink, 1944, que é a data de nascimento do autor. Tradutor do livro, Pedro Susserking. Observações sobre o livro. Romance que inspirou o filme estrelado por Kate Winslet e Ralph Fiennes na destroçada Alemanha do final da Segunda Guerra Mundial. Adolescente, Michelberg conhece Hannah, uma mulher de 20 anos mais velha, com quem inicia um romance marcado pela descoberta do sexo e da literatura. Quando Hannah desaparece de repente, o jovem acredita que nunca mais voltará a vê-la. Anos depois, os dois se reencontram. Ele, como estudante de direito, envolvido em um caso com crimes de guerra. Ela, no banco dos réus, acusada de atrocidades em um campo de concentração nazista. Ao reviver as lembranças da mulher que amou, o desejo de justiça, Michel descobre que Hannah guarda um segredo que ela considera mais grave que um homicídio. Um romance deslumbrante sobre o amor, a vergonha, a piedade, sobre feridas abertas da história, sobre uma geração de alemães obrigada a viver à sombra de um passado que presenciou. Sinopse. Título do New York Times. Comovente, sugestivo, esperançoso. Fala diretamente ao coração. Na destroçada Alemanha do final da Segunda Guerra Mundial, o adolescente Michel Berg conhece Hannah, uma mulher de 20 anos mais velha com quem inicia um caso amoroso marcado pela descoberta do sexo e da literatura. Quando a amante desapareceu, de repente o jovem passa a acreditar que jamais voltará a ver e revê-la. No entanto, anos depois, os dois se reencontram, ele como estudante de direito, envolvido em um caso de crimes de guerra, ela no banco dos réus, acusada de atrocidades em um campo de concentração nazista. Ao reviver as lembranças da mulher que amou e o desejo de justiça, Michel descobre que a antiga amante parece guardar um segredo que ela considera mais grave que o homicídio. Um romance deslumbrante sobre o amor, a vergonha e a piedade, sobre as feridas da história, sobre uma geração de alemães perseguida por um passado que não presenciou, mas cuja a sombra é obrigada a viver. História de Michel Berg e Hannah Schmidt. Michel Berg, um adolescente nos anos 60,
iniciado no amor por Hannah Smith, uma mulher madura, bela, sensual, autoritária. Ele tem 15 anos, ela tem 36 anos. Os seus encontros decorrem como um ritual. Primeiro banha-se, depois ele lê e escuta, ela escuta, e finalmente fazem amor. Esse período de felicidade incerta tem um fim abrupto, quando Hannah desaparece de repente da vida de Mitchell. E este só encontrará muitos anos mais tarde, envolvida num processo de acusação, qual foi chefe das guardas dos campos de concentração nazista. Inicia-se, então, a reflexão metódica e dolorosa sobre a legitimidade de uma geração com braços com a vergonha, julgar a geração anterior responsável por vários crimes. Será que, quando a pessoa nasce, ela é responsável por tudo o que os seus antepassados fizeram então? Quando alguém se apaixona, ela deve carregar nas costas todo o peso da vida do outro, independente de ainda não fazer parte daquilo quando aconteceu? Como se pode questionar quem você ama e lhe demonstrar o afeto quando sabe que o fardo dessa pessoa é maior do que você possa carregar? Esse drama de consciências passadas e amores mal realizados é o centro do livro O Leitor, de Bernard Schmidt. Michael Berg é um homem fechado, amargurado, que não consegue resolver sentimentalmente por ficar preso ao seu passado. Aos 15 anos, ele se envolve com Hannah Smith, 20 anos mais velha, com que aprende muito sobre a vida e a sexualidade. Na cama, um ritual. Ela lia para ele lia para ela, depois tomava um banho e faziam sexo. Antes que ele tivesse que voltar para casa. Meses depois, após tê-la deixado sem explicação, ela, ele a descobre em um julgamento de um crime nazista como a principal acusada. O conflito do personagem se dá em dois momentos. Primeiro, por ele, ainda sem perceber, amando uma mulher que foi cúmplice de um dos crimes mais bárbaros do século XX. Depois, nota que há nela um segredo, uma vergonha, que ela prefere ser condenada como assassina em vez de revelar. Berg, estudante de direito, procura saber qual o certo. Dizer a todos que sabe e trair a mulher que ama, ou deixar que ela se afundasse por algo que não pode ser responsabilizada. Em um momento do livro, logo após a decisão, Berg diz não sentir mais frio, mesmo estando em uma nevasca. A ausência de sentimento é o resultado de seu medo de amar alguém maculado por um crime brutal, além da culpa eterna de acreditar que podia ter feito a diferença, mas errou. Michel é frio, seus relacionamentos não funcionam, seus pais sentem sua distância, e assim como a esposa e a filha, a única pessoa
A quem ele quer se dar é Hannah. Mas Hannah, de quando ele ainda não sabia quem ela era, 70 anos após o início da Segunda Guerra Mundial da Alemanha, começa a se livrar dessa dor, dessa culpa. Michel Berg sentiu. Bernard Schlick nasceu em 1944, não chegou a conviver com a guerra, mas acompanhou de perto o pós-guerra, o momento em que as gerações seguintes sofriam por ter em seus pais cúmplices de tamanha atrocidade, talvez um fardo difícil demais para o povo carregar, mas é impossível de se deixar de lado e esquecer de tocar a vida para frente. Monólogo. Discurso de uma só pessoa. Olá, meu nome é Hannah Smith. Nasci em 21 de outubro de 1922. Eu estou aqui hoje para falar a vocês como um ser analfabeto me levou a saber se um criminoso. Quando eu era muito jovem, eu também, isso durou vários anos, a altura em que eu já tinha perdido muito da escola. Meus pais se recusaram a admitir que eu precisasse de retornar e retomar o tempo perdido. E como eles pensavam, eu já tinha me educado. Até certo ponto, isso era verdade. Embora doente na cama de meus pais, havia lido a minha educação. Eles me falaram sobre os aspectos da história e me mostraram mapas do mundo e ler todos os diferentes países, apontando para a localização da Alemanha. Disseram-me história e corrigido a minha gramática quando falei em voz alta para eles. Embora eu pudesse falar, eu estava fraco demais para segurar não o controle da mente, mas a caneta. Eu não aprendi a escrever. Minha mãe gostava de ler em voz alta para mim, tanto que ela se esqueceu de me ensinar a ler sozinho. No entanto, minha mãe me ensinou a costurar. Eu estava forte o suficiente para manobrar a agulha e manter a tela. E isso me ajudou a passar o tempo quando eu não conseguia dormir e me deu algo para fazer para a mãe quando esta estava lendo. Foi só quando eu estava bem suficiente para iniciar a escola que eu entendi que não ser capaz de ler e escrever seria um problema. Eu sabia tanto como as outras crianças e foi provavelmente mais entusiasmado com os meus estudos que a maioria, mas logo descobri que era esperado para ser capaz de seguir o texto com o professor, ler em voz alta. Eu pensei que poderia pegar a arte da leitura como nós progredimos, mas eu dei-me dores de cabeça, tanto tentando interpretar o emaranhado de linhas de roda, e meu cérebro recusava a combiná-los para que o professor estivesse dizendo. Logo aprendeu a se lembrar do que havia lido em voz alta e claramente recolheu os pensamentos na minha cabeça. Eu fui embora sem escrever, porque muitas vezes, depois do trabalho foi feito, tivemos discussão sobre o que havia escrito. Por isso, eu fingia ler em voz alta a partir de uma página em branco. Como as minhas respostas eram simplesmente guardadas em minha cabeça. Essa estratégia funcionou por 1 ou 2 anos, mas logo que era esperado para ler em voz alta,
a classe se fazia avaliações escritas. Meus defeitos começaram a aparecer. Esses anos de escola foram alunos miseráveis que me imitaram e, não tendo ajuda extra e apoio dos meus professores, tornou tão insuportável que eu comecei a faltar à escola, sempre que possível. Eu nunca dei em casa e recusou-se a completa avaliação. Meus professores achavam que eu estava apenas sendo teimosa. Alguns gritavam e amaldiçoavam por minha estupidez. Outros tentaram me encorajar e discutir com eles que eu estava tendo dificuldade com o estudo, mas eu não podia dizer a eles. Algo dentro de mim me fazia segurar a minha língua. Era medo. Eu tinha sido tão infeliz com meus anos de escola. Eu estava preocupado que, se eu revelasse o meu segredo, que eles me obrigariam a retornar toda a minha educação, começar do zero novamente. Só mais tarde é que esse medo evoluiu para a vergonha. No final, todos se desistiram. Eu não era nem encorajado nem criticado. Assim, eu era velho suficiente. Eu saí da escola. Meu pai era conhecido alfaiate em Hermanestad e me contratou como assistente de sua oficina. Eu tinha mantido as minhas habilidades de costura, mesmo depois de minha doença ter cessado, e eu gostava de trabalhar ao lado de meu pai. A maioria da minha família morreu antes do fim da Grande Guerra, ou como mãe durante a Depressão. Se surgiu, e quando tinha 15 anos, meu pai de repente ficou doente e morreu, deixando-me sozinha em casa, sem dinheiro. Eu viajei para Berlim na esperança de que a capital me oferecesse a um mal-educado jovem um trabalho razoável. Eu tinha engatado todo o caminho até o centro. Na reta final, o meu motorista era uma mulher e que era em torno da idade da minha mãe. Teria sido. Ela foi muito simpática e muita pergunta. Depois que eu tinha recordado a minha história, ela me contou sobre o trabalho na fábrica da Sims, onde trabalhou, e se ofereceu para mim deixar ficar em seu apartamento por um tempo. Consegui um emprego e acabei ficando com Cláudia por 6 anos. No começo, eu estava colocado na linha de montagem. Foi um trabalho repetitivo e monótono, mas eu gostava de ganhar dinheiro e fazer novos amigos. Em 1943, a SS, a Guarda de Elite de Hitler, estava recrutando guardas de nossa fábrica. Eu tinha sido recentemente oferecida um cargo de foreman, mas percebi que não era capaz de fazer o trabalho por causa do meu analfabetismo. Eu vi a posição da guarda da SS como uma saída. Não vou falar sobre o que vi em Auschwitz. Auschwitz, localidade polonesa em que os nazistas instalaram 4 campos de concentração.
No meu curto prazo lá, mas daria o que, como a guarda que aprendeu muito rapidamente e ninguém perguntou por quê. Eles apenas faziam. Fui transferida para um campo de trabalho na Cracóvia. Cracóvia, cidade da Polônia, às margens do rio Vístula. No início de fevereiro do próximo ano, eu não me importo nem primeiro lugar, eu sempre fui capaz de lidar sozinho. Então, eu descobri que ninguém falou com ninguém. Eu sabia o porquê. Todos nós não queremos admitir que nós soubéssemos o que estávamos fazendo. Tal como em Auschwitz, ninguém fazia perguntas. Enviavam 70 mulheres por mês para a morte em Auschwitz. Todos nós concordamos que deveria ir junto. Nós tentamos selecionar apenas aqueles que eram tão fracos e frágeis que eles provavelmente não duraria mais de um mês de qualquer forma. Claro que havia sempre poucos lugares para aqueles que poderiam ter sido capazes de enfrentar um pouco mais. Tentamos não separar as mulheres que faziam parte da mesma família. Nessa situação, o, procuramos não pensar nisso por muito tempo. Sim, eu sabia que as mulheres seriam mortas. Eu me odiava por isso, mas nunca deixei esse show de emoção. Em vez disso, eu agi duramente para com os prisioneiros, para tentar esconder o que eu estava sentindo verdadeiramente e de tentar enganar-me, acreditar que eu não me importo sobre quem somos enviados. Não funcionou durante não funcionou. Durante meu segundo mês no acampamento, aconteceu de eu tropeçar em uma menina e sua mãe se amontoou fora de um dos edifícios de trabalho. Foi depois do jantar e a maioria das mulheres se dirigiram para os pequenos dormitórios, onde eles dormiam. A jovem era magra, frágil e era de março, para as noites ainda muito frio. A mãe estava a tentar aquecer a menina que está tremendo. Aproximei para ordená-las às suas camas. A menina estava recitando um poema aprendido de cor à sua mãe. Sua voz era suave, quase angelical. Lembrou-me da minha mãe lendo para mim esses anos atrás. Pela primeira vez, eu luto por causa da sua morte. Ela pegou tuberculose enquanto eu era contagiosa e não tinha sobrevivido à doença. A criança olhou para mim, o medo em seu rosto, percebeu o meu uniforme, mas logo que viu como eu estava angustiada, seus olhos dispersos ao de perplexibilidade. Pedi-lhe para me acompanhar. A relutância só veio à mãe. A menina, embora cauteloso, obedecendo, sem questionar, eu fui levá-la para a biblioteca. Foi mais de uma estante do nosso edifício pessoal, mas tinha muitos dos clássicos. Perguntei-lhe se ela tinha lido, e nenhum deles, após a rápida olhada, se ela assentiu. Perguntei depois se ela de sua favorita, e ela escolheu para fora. Ela não disse palavra.
Ela me entregou um livro e disse que era para esperar fora do quarto de dormir, para a noite seguinte, depois do jantar. Ela me deixou lá segurando o livro, eu ler. Afinidade afetiva, por John Wolfgang e Goethe. Para mim, eu gostei da história e falei de livre vontade e concentrando nas classes mais baixas. Mais do que isso, porém, eu gostava de ouvir a menina. Era uma lembrança constante da doce voz de minha mãe. Eu não perguntei o nome dela, eu sabia que não podia. Eu consegui mantê-la no campo por, por um par de meses. E nesse tempo, ela leu 3 romances mais. Eu tinha dito à primeira reunião já para não falar nada a ninguém. E acredito que ela manteve a boca fechada. Ela nunca deu qualquer comentário pessoal sobre os livros ou falou nada para mim. Eu dei-lhe alguns dos meus alimentos, como eu sabia que ela, rações foram incrivelmente pequenas. Eu tentei ser tão bom quanto poderia, possivelmente para ela. Após a terceira novela, ela me olhou e perguntou por que eu estava fazendo isso. Ela estava no próximo trem para o campo de Auschwitz. Eu não confiava nela, Aimori. Se não fosse para mim, ela teria deixado tempos antes. A partir de então, tive uma grande variedade de leitores, todos jovens e fracos. Eu sempre os mantive por um par de meses. Às vezes tinha 2 ou 3 meninas revezavam para ler para mim. Eu tentei fazer a vida no campo de concentração mais fácil para elas. Eu cuidei dela tanto quanto podia, deu-lhes mais comida e melhores condições de dormir. Eu sabia que os outros guardas estavam questionando o que eu estava fazendo, como com essas meninas, mas nenhum deles confrontou isso mesmo. Tiveram, tivessem, eu teria dito a eles. Como resultado, me chamou mais distante dos meus colegas. As meninas nunca demonstraram apreço, mas nunca reclamaram. Quando eu tive que mandá-las de volta para Auschwitz, todos eles deixaram em silêncio, como se nada tivesse diferente. Isto me machucou. Eu queria que eles achassem que eu tinha feito seus últimos meses mais confortáveis e para que acreditem que nem todos os guardas eram pessoas más. Eles quase me sentiram como uma rejeição dos meus esforços. Portanto, de cada leitor, eu estava cada vez mais determinada a ser mais agradável para o próximo. Talvez eu devesse ter sido mais dura com eles. Eu não teria ficado tão ligada e não iria não me sentir tão culpada e rejeitada quanto os mandei embora. Eu não sei. No final da guerra, o campo foi fechado. Fomos orientados a tomar o oeste, prisioneiros. Obedecemos. O frio fez-nos ainda mais amargo e áspero para com eles. Eu não posso imaginar como elas estavam se sentindo. Nossos uniformes eram muito mais espessos e mais substanciais do trabalho de suas roupas. Algumas mulheres morreram. Nós tivemos que nos manter em movimento. Não houve tempo para luto ou mesmo enterro.
Seguimos os comandantes. Nós não tínhamos ideia do que estava nos levando ou onde estavam nos levando. Nós estávamos movendo-se constantemente sobre as ordens para garantir que nenhum dos fugitivos. Nós só paramos durante a noite em qualquer abrigo que nós poderíamos encontrar, o que muitas vezes era apenas fazendas abandonadas. A igreja foi um alívio quando descobrimos isso. Oferecemos razoável abrigo, seguro para as mulheres e fomos capazes de lavar em casa do padre. Todos nós temos comida quente, até os atentados, um lugar razoavelmente confortável para dormir. Os bombardeiros começaram no início da manhã. Eu tinha acordado quando ouvi as primeiras bombas cair. Alguns outros foram de alerta também, e conseguimos obter toda a gente. Naquele momento, uma bomba atingiu a casa. Tudo que me lembro é a confusão, poeira e dor. A casa do padre era uma loucura. As pessoas estavam correndo por todo lado. Eu olhei para baixo para ver um caco de vidro da janela entalado na minha perna. Outros não foram tão aprofundados. Todo mundo estava em pânico. Nós conseguimos alguém que ficou gravemente ferido, longe de toda comoção. Aqueles que não ficam feridos foram deixados para guardar as mulheres na igreja. Foi uma cena confusa, sem ninguém no comando. Nossos comandantes haviam desaparecido. Olhamos um para o outro. Bombardeiros ainda podia ser ouvido fora dos muros. Os gritos eram audíveis e ainda assim estranhamente calmo dentro da sala. De repente, todos perceberam que tínhamos esquecido. Nós corremos. Quando chegamos à igreja, que já estava em chamas, os gritos eram horríveis. Nós não poderíamos abrir as portas. Nós não tínhamos sido encomendados, não. Mas nós também tínhamos sido dadas permissão para abri-la. Nenhum de nós foi superior o suficiente para assumir o comando da situação. Nós éramos apenas os guardas. Se a igreja foi inaugurada, nós nunca repercutiríamos o controle. Gostaríamos de ser responsabilizados de todos os presos escaparem. Pensando nisso, agora pareço bárbaro e sei mais no momento em que estava tão confusa, tão desesperada, com medo, tão impotente. Ficamos paralisadas pela indecisão. O telhado da igreja desabou. Olhei para ele. O resto dos guardas olhou. Era isso. Um a um, ele se separou do grupo e saiu. Eu nunca pensei que ia ver qualquer um daqueles novamente. As, as palavras acima relatadas foram o monólogo de Hannah Smith. Por ela não ter cultura, ela tentou se expressar da melhor forma possível. Dissertação. Esse livro revela uma história passada na Alemanha pós-guerra, na década de 70, relatando um fato que hoje consideramos como pedofilia. Quando uma jovem senhora operária de 36 anos, cujo nome era Hannah Smith,
com o passado misterioso e atitudes equivalentes a um jovem estudante, uma criança de apenas 15 anos, Michel Berg, e é diagnosticado como portador de escarlatina. Certo dia, em meu cotidiano escolar, voltando para a casa, em seu caminho rotineiro, mas nesse dia ele estava ainda meio adoentado e em determinado local ficou tonto e passou mal, vindo a vomitar em plena rua, justamente em frente à residência de Hannah, aquela mulher de hábitos estranhos e misteriosos. Percebendo o acontecido, imediatamente prestou socorro àquela criança, com segundas intenções, mas socorreu. Levou-o para o interior do seu prédio e, junto a uma torneira, lavou-o, limpou toda a sua roupa, suficiente para retornar à sua casa. Após esse procedimento, apresentou com um balde e uma vassoura e ordenou que limpasse a sujeira que havia feito momentos antes atrás. Revoltado com a atitude dessa estranha, como uma criança debilitada, após a limpeza, resmungando, retornou à sua casa e, no decorrer do dia, foi se queixar com a sua mãe. Ela, contente com a lição recebida pelo filho, obrigou a comprar uma caixa de bombom para dar de presente a Hannah, em forma de agradecimento da lição recebida. Seguiu para a residência de Hannah, parou na frente daquele prédio rústico e sem vida, meio escuro e meio maltratado, típico de uma residência funcional no interior da Alemanha no período dos Kaiser. Kaiser significa título usado pelo soberano do Império Alemão. Respirou fundo, tomando coragem para enfrentar Hannah, aquela mulher bonita, mas com atitude rudes e apesar, pois a sua primeira impressão não foi a das melhores. Subindo os 5 andares da escada até atingir o patamar onde se situava uma única porta, a casa de Rani. Respirou profundamente, tomando coragem. Após alguns minutos, resolveu tomar a iniciativa de tocar a sineta, anunciando a chegada de alguém, ansioso e com as pernas trêmulas, imaginando como seria a recepção dessa vez. Demorando, resolvi sentar no degrau da escada, esperando que fosse atendido, mas não sabia que Hannah ainda não estava em seu labor diário. Como demorou a chegar, cochilou e, acordando assustado, quando ela, sem compreender o motivo, acordou, convidando a entrar em seu minúsculo apartamento. Mas delicadamente decorado, demonstrando limpeza ao extremo. No entanto, eu me aconchegando em uma das poltronas da sala, comecei a reparar aquela mulher de feições bonitas, que ao mesmo tempo demonstrava uma insensível frieza nas atitudes e no seu modo de se expressar. Hannah, agradecendo o presente, mas sem nenhum comentário, e colocando sobre uma mesa, maliciosamente pediu que aguardasse na sala, enquanto ela se dirigia ao seu quarto para tomar um banho e colocar uma roupa mais leve, pois o uniforme de trabalho, um macacão padronizado, utilizado pela classe operária alemã, era uma roupa grosseira
e não muito confortável. Eu, examinando a sala, percebi que, através de um espelho previamente colocado estrategicamente, dava para eu ver o seu quarto, onde proporcio- propositadamente deixou a porta aberta, e sua curiosidade infantil juvenil, com sua sensualidade aguçada, começou a prestar atenção em Hannah, uma mulher dos seus 30 ou 35 anos. Tinha um corpo sensual, bem modelado, onde comecei a imaginar mil e uma fantasia. E ela, percebendo o seu interesse, agiu como uma aranha que tece a sua teia à espera de uma vítima desavisada. Fosse capturada por ela e colocou uma roupa bem sensual e calmamente se dirigiu à sala, sentando em sua poltrona de maneira que mais instigasse a minha sensualidade. E delicadamente pegou a caixa de bombom, abriu e começou a saboreá-los com mais sensualidade possível. Quando percebeu que sua vítima já estava aderida à sua teia, convidou para que ele fosse ao banheiro para também tomar um banho relaxante em sua banheira, onde ela o lavava lentamente, em companhia de seus sais perfumados, que tanto apreciava. Após o banho, convidou para praticar a arte do amor. Eu fiquei todo eufórico e excitado, e ao mesmo tempo receoso, pois nunca havia feito sexo na vida. Mas Hannah, experiente nessa arte, notou que estava temeroso, mas com delicadeza foi acalmando e ensinando como fazer. Após o período considerado como a primeira aula, ele se arrumou e ambos se dirigiram à minúscula cozinha, onde fizeram um lanche antes que ele retornasse à, à sua casa, mas já deixando combinado o próximo encontro. Eu, ao chegar em casa, desculpei-me com sua mãe e sobre a demora, alegando que tinha encontrado alguns amigos de escola e, conversando, perdeu a hora de retornar. No dia seguinte, foi para a escola como de costume, ainda meio fraco, pois ainda não estava curado da doença que o havia deixado acamado por um longo período. Assistiu às aulas, com exceção da última aula, que faltava propositadamente para que pudesse ficar nesse período de aproximadamente 45 minutos, que era o tempo necessário entre o final da aula e o caminho percorrido para a sua residência, onde chegaria para o almoço em família. Nesse período, diariamente ficava em companhia de sua namorada. Sempre que chegava a seu apartamento, inclusive, tinha um ritual que deveria ser obedecido rigorosamente. Chegava, já ia direto para o banho e, quando foi para a cama com Hannah, resolveu incrementar, acrescentando, 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 ih, me enrolei, acrescentando um período obrigatório de aproximadamente 30 minutos em que eu era obrigado a efetuar uma leitura de um livro em voz alta, pois esse exercício que ele não entendia o porquê, e sempre que perguntava, ela desviava o assunto, alegando, em geral, que adorava sua voz, pois tinha um timbre melodioso e excitava mais.
Só depois disso que iam se amarem. Mas ele estava deslumbrado e se envolvendo cada vez mais na arte do amor, achando-se o maior. Certo dia, quando voltou da escola, colocando seu material, como de costume, em cima da cômoda, não reparou que ela estava entreaberta e caindo seu boletim escolar enquanto seguiu para o seu banho costumeiro. Hannah, curiosa e sagaz, como sempre que foi, aproveitou a ausência do rebento e pegou o boletim para ver como estava na escola. E percebeu que estava com deficiência em uma determinada matéria, pois acusava a ausência da frequência justamente no horário em que ele a visitava. Calmamente, esperou que terminasse o seu banho, sentou em sua poltrona junto à cama de Hannah e efetuou a leitura como de costume. Mas no final desta, quando se dirigiu para a cama, ela o chamou com severidade e o repreendeu sobre o que viu em sua caderneta, informando que, se assim continuasse, tudo estaria acabado entre eles. Nervoso, se desculpou e prometeu que não faltaria mais à aula, mas como ela também trocaria o seu horário de trabalho para a parte da tarde. Ficou combinado que, após as 5 horas, ele deveria arranjar uma desculpa para seus pais e se encontrarem no período aproximadamente de 2 horas, para se curtirem. Mas, em compensação, o período da leitura passaria no mínimo de 1 hora. Ele concordou, mas nesse dia, como punição, ela não fez a festinha de costume. Hannah e, e o rapaz, né, nessas férias, foram muito felizes após aquele atrito e ficou dissimulada de tudo. Seguia o ritmo previamente estipulado, leitura e meia hora de banho morno na banheira, e amavam loucamente. Depois ficaram juntos, que se sentiam bem. Saíram em uma viagem de bicicleta na semana após a Páscoa. Previamente avisou seus pais que sairia com os amigos para um acampamento que estava previsto para a semana para o passeio, alegando que precisaria de dinheiro para tal. Vendeu algumas coisas e, juntando com as que tinha da sua mesada, que havia guardado no período da sua doença. Juntando tudo, teria mais que suficiente para o seu passeio com Hannah. Seguiram viagem e ambos, em suas mochilas e bicicleta, prontos, seguiram a viagem, ora ao lado, ora na frente. Outros seguiram pelas longas estradas que cortavam aquele tapete verde de pinheiros do Vale do Reino. Sempre que o sol se punha, tomava a iniciativa de procurar pensões ou motéis onde passariam a noite, mas sempre participando o local habitual para o amor. Na hora de se registrarem para o pernoite, sempre ela e o rapaz, né, que resolvia tudo, pois Hannah somente assinava e escolhia as refeições. E sempre a apresentava como mãe e filho. Como sentia medo em dormir sozinho, alugava
um apartamento com 2 camas separadas e sempre que alegava no ato do registro, apenas os hoteleiros não imaginavam que depois, na intimidade, juntavam as camas e transformavam em cama de casal. Pela manhã, desfazia tudo para não levantar suspeita. Resolveu suspendê-la com um jeito carinhoso, surpreendê-la com um jeito carinhoso. E foi mal interpretado. Infelizmente, gerou uma briga na qual deixou muito assustado. Foi quando, em uma da bela manhã, acordou cedo e se arrumou, no silêncio, para acordá-la. Escreveu um bilhete avisando que dera uma pequena saída e não demoraria. Colocou o mesmo sobre a mesinha, mas esqueceu de colocar um peso sobre o mesmo. Para a sua maior infelicidade, por um golpe do destino, o bilhete desapareceu, provavelmente por um golpe de ar. Saiu e foi pegar o café da manhã e comprar uma rosa para agradar Hannah. Ao acordar, ela procurou o rapaz e não encontrou. Ela se arrumou e começou a andar de um lado para o outro, irada, como se fosse uma fera enjaulada. Ao chegar na, na inconsciência dele, foi repreendido severamente com um cinto fino de couro que sempre trazia em sua cintura. Empurrou como um chicote e, com a habilidade incrível de manejar, o mesmo deferiu um golpe certeiro. Quando esse atingiu seus lábios, imediatamente sentiu o gosto de sangue escorrer. Ficou muito chocado, apavorado, assustado, dando um passo para trás, pois, em sua casa, seus pais nunca o trataram de tal maneira. Sempre conversava e explicava qual o motivo da repreensão. Nesse mesmo instante, Hannah deixa o cinto cair sobre seus pés e começou a chorar. Hannah, para a maior surpresa dele, imediatamente parou de chorar e convencendo para tomarmos café junto, que antes que este esfriasse. Nesse exato momento, ela pegou um guardanapo e começou a limpar com delicadeza os seus lábios. Agora já inchado, mais ainda, escorria um pouco de sangue. Foi um misto de limpeza e com beijo, como se nada houvesse acontecido, pois era outra mulher que se apresentava ao seu lado. Após o café, entraram no, no tradicional ritual e foram amarrados, não, e se amaram, parecendo que nada houvesse acontecido. Após essa reação, o ódio e o carinho começaram a conhecer a nova face daquela mulher, que tanto mudou a sua vida. Começou a ficar mais cético para a vida. Esse fato levou a Hannah a chorar e ele, pela primeira vez, a viu chorando, passando a ser carinhosa sem ser íntima. Conheceu e gostou dessa outra Hannah, que acabara de conhecer. Quando acabou aquela semana especial, retornaram aos seus lares. Inclusive, a semana seguinte retornaria aos estudos, onde cursaria o novo ano letivo. A sétima série. Primeiro dia de aula, ansioso pelas novidades, principalmente para rever os seus antigos amigos. E, quem sabe, ter a oportunidade de fazer novos companheiros de jornada. Mas, para a sua surpresa, só 2 dos seus antigos colegas haviam passado de ano. E, ao chegar, foi designado a nova sala. Procurou um lugar vazio onde foi se instalar.
ao lado dele, uma bela menina, moça de cabelos encaracolados, loira, negra, com um olhar carinhoso, da mesma idade dele. Se encantaram, o nome dela era Sofia. Sem saber as tramas do destino, esta seria a futura namorada e temporariamente a sua nova companheira. O tempo passou, novos amigos eu conquistara. Minha Sofia, uma companheira para tudo. Estudava junto e nos divertíamos junto, principalmente ao sol da piscina do clube. Frequentávamos onde também estudavam o grupo. Isso era bom, me fazia bem. Lembrava constantemente do tratamento que eu tinha em casa, no calor de minha família. Isso me fortalecia a cada momento. Mas, por outro lado, Hannah, que inconsequentemente ou inconscientemente me transformara para uma pessoa seca e fria, como ela era. Isso não me fazia bem, mas me fascinava. E tinha receio de perder. Assim, sempre que podia, dava uma fugidinha para me encontrar com Hannah em seu apartamento. Comecei a reparar ultimamente que toda vez que me encontrava com ela, estava sempre de mau humor, de cara para poucos amigos, e começara a exigir muito de mim, quase sempre algo acima de minha condição. Isso me deixava triste, isso me esfriava a quase todo momento. Comecei a me decepcionar com ela, pois sempre que tomava uma atitude ríspida, logo imediatamente se transformava voltando atrás e se desculpando. Mas isso começou a tornar rotina. Com receio de perdê-la, pois a insegurança ainda se fazia presente, foi então quando comecei a trair a Hannah. À tarde, fui à casa de Hannah e recebi um tratamento muito rude, o qual me desagradou profundamente, pois havia perguntado algo sobre o seu passado, sua vida antes de me conhecer, de sua intimidade, que se mantinha fechado a 7 chaves. Fui violentamente repreendido e ressachado. Ainda inseguro, imediatamente pedi desculpa e ela me desculpou, mas imediatamente me ordenou que me retirasse do seu apartamento. Estranhei, pois fora a primeira vez que falava dessa forma. Era uma maneira de ordem militar, e isso nunca havia acontecido. Saí, mas resolvi dar um tempo, esfriei a cabeça e, cerca de 1 hora após, retornei. Hannah me recebeu toda sorridente e esbanjando carinho. Algo dentro de mim disse que aquela atitude era falsa, mas resolvi pagar para ver. Pediu que entrasse, pois estava com saudade. Adentrei e logo em seguida ela me convidou para o nosso ritual. Leitura de 30 minutos, chuveirada acompanhada de um banho de sais perfumados. E amamos loucamente. Dessa vez foi diferente, pois na cama ela parecia um animal no cio. Novamente estranhei, pois nunca havia acontecido dessa forma. Ela fez tudo de maneira e de forma que ela queria, que ela mandasse e eu obedecia, sem me importar com o que eu estava sentindo. Ela somente via e sentia. Ela era mais nada pela frente. Mas gostei, apreciei, delirei com a nova aula que recebera. Quando terminamos, pensando eu que íamos curtir como era de costume,
Novamente fui surpreendido por sua atitude, pois Hannah simplesmente e secamente intimou-me que me vestisse e fosse embora, pois meus amigos me aguardavam e ela já havia satisfeito o seu desejo sexual e não queria mais me ocupar, pois que mais desejava no momento era estar sozinha no dia seguinte, após as aulas, como de costume. Eu e Sofia e meus companheiros fomos para a piscina, alegres, brincando, jogando conversa fora. Quando comentava, momentaneamente, ao olhar vagamente pela redondeza, sem ver nada, reparei a presença de Hannah. Estava lindo, com uma mini roupa de esporte e me observando à distância. Oscilei em temor a uma atitude para ir para a sua presença. Voltei a visão para os meus amigos e imediatamente retornei a visão para Hannah. Uma fração de segundos, mas não mais havia. Escafedeu-se. No dia seguinte, também nos subsequentes, procurei por ela, mas sumariamente desapareceu. Nunca mais a vi, nunca tive notícia dela. Foi muito difícil para mim, pois o meu corpo exigia aqueles encontros sexuais, mas como na vida tudo passa, se transforma, há uma cicatriz que passou a ser uma mera lembrança, pois a vida continua. O tempo passou e cresci. Fui aprovado no vestibular para cursar Direito Histórico sobre a história nazista. Perdi o contato com todos os meus colegas e fiquei sabendo que recentemente a minha querida e doce Sofia fora acometida de tuberculose e, infelizmente, não tinha resistido à terrível enfermidade. Eu me tornara advogado, aliás, uma pessoa fria e prepotente, não me fixava em nenhum relacionamento amoroso. Assim aprendi a nunca pedir desculpa, nunca me propus a me humilhar, pois afinal fui induzido à vida sexual ainda bem jovem, mas precisamente uma criança, um verdadeiro ato de pedofilia. Certo dia, em um seminário, alunos da universidade fomos convidados a assistir, a título de estudo, vários julgamentos, onde se realizava o julgamento de crimes nazistas. Dirigi-me ao plenário, escolhi um local onde tinha plena visão e excelente audição de tudo o que era dito pela defensoria e promotoria, quando, para minha surpresa, ali à minha frente, para maior surpresa, estava ela, Hannah Smith, mais velha, mais gorda, mais fria e gelada como nunca tinha visto. Só que estávamos em posição diferente. Ela estava classificada como ré, sendo acusada de crimes de guerra contra a humanidade. Hannah estava sendo acusada de ter sido membro da SS, como chefe do corpo da guarda do campo de concentração. Era um verdadeiro carrasco, que executava friamente as condenadas lotadas em tais centros de tortura. Nesse interim, veio em minha mente a situação em que ela adestrou, movendo aquele cinto fino de couro, com uma habilidade cortou meus lábios. Agora entendia o porquê agira daquela forma e porquê não revelava o seu passado, pois era um passado podre e tinha sido educada pelo Serviço de Polícia Secreta Nazista, a SS de Hitler, a temida SS de Hitler, para ser fria, calculista, uma máquina que recebia e cumpria a ordem sem contestá-la. Essa lembrança me provocou um arrepio correr em todo o meu corpo. Também
entendia o porquê do seu sumiço repentino, pois estava sendo caçada pela polícia. Quando o julgamento começou, foi a quarta a ser convocada, quando foi ordenada que a prisioneira Erna Smith se apresentasse. Eu a reconheci de imediato, mas nada senti em relação à sua pessoa. Só estava interessado naquele seminário, pois se tratava de uma excelente exemplificação de aula prática para a minha carreira recém-iniciada, mas também ali me prendia com interesse em assistir o processo até o final, ou seja, a condenação, a libertação dos réus, ou a libertação dos réus. Assisti às sessões todos os dias e, para minha maior surpresa, quando foi declarado que Hannah Smith havia sido voluntária para trabalhar na SS nazista, ignorando a oportunidade que tivera de ser trabalhadora da empresa da Siemens, preferindo servir ao corpo de guarda feminina nazista no campo de concentração de Auschwitz até a primavera de 1944 e depois até o inverno de 1945, em um pequeno campo de concentração próximo a Cracóvia. O processo durou semanas, mas, para meu maior espanto, nada sentia por ela, mesmo quando ela olhava para mim, agora mais velha, pois agora com 45 anos de idade e o cabelo já grisalho. No desenrolar das entrevistas processuais, muita covardia, muitos crimes graves vieram à baila. Muitas revelações foram revistas, mas em determinada etapa do julgamento, o juiz entrou em recesso por aproximar-se de 15 dias, pois necessitavam de comprovação em uma região afastada daquele plenário do júri. Aproveitei esse intervalo e fui conhecer o antigo campo de concentração de Auschwitz. Peguei o meu carro e segui para aquela localidade. Lá chegando, deparei-me com aquele local agradável, até bonito, de aparência dos prédios visto de longe. Lembrava um santuário, um local de paz e de amor, mas ao me aproximar, também me aproximou aquela vibração de terror e de medo, de covardia, do sofrimento realizado dentro daquelas frias paredes que, se pudessem falar ou demonstrar algum sentimento, com certeza elas choravam lágrimas de sangue. Senti tudo isso em meu íntimo, como se ali estivesse naquela época. Se eu sentisse tudo aquilo na pele, circulando por algumas ruas, não tive coragem de visitar os fornos onde eram queimados vivos os inocentes, os judeus e outras vítimas que sucumbiram naqueles compartimentos de horror. Comecei a chorar, fiquei enjoado de tudo aquilo, senti vergonha de ser alemão, senti vergonha e asco por ter sido iniciado e sentido um pseudo-amor por uma mulher sem coração. Retornei à minha cidade, aos meus estudos, aquele julgamento que agora via com outros olhos e outros interesses. O julgamento retornou acusada, a, recu- o julgamento retornou, as acusadas foram convocadas, os defensores trabalhavam em suas teses, uns mais convictos, outros menos interessados, pois se sentiam obrigados a efetuarem as defesas por se tratar da Defensoria Pública.
sendo obrigado, sem acreditar na inocência dos seus réus. Inclusive, Hannah foi vítima de um desses futuros colegas que não se intentou em conseguir provas convincentes, não para inocentá-la, mas, pelo menos, conseguir uma condenação mais justa. No decorrer desse julgamento, fora acusada principalmente pelas outras antigas subalternas. Também essas confirmaram perante o juiz que Hannah havia sido responsável pela feitura do relatório da SS nazista, mas todas se esquivaram das devidas responsabilidades. Foi quando o juiz principal informou a, que convocaria um perito de grafotécnica para analisar e comparar a escrita com as caligrafias de cada condenada em relação ao seu relatório era em questão, ora em questão. Notei o nervosismo entre as senhoras ali presentes envolvidas naquele horrendo crime de guerra, mas também notei que Hannah estava apavorada, a ponto de correr em direção ao juiz e assumir incondicionalmente a autoria do relatório. Estranhei aquela atitude e, começando a analisar os fatos demonstrados no processo, os acontecimentos recentes, a companhia dos, dos de quando a conheci no passado, cheguei a uma conclusão. Hannah Schmidt era analfabeta e, com medo de ser desmascarada, preferiu assumir a autoria da feitura do relatório e seu advogado se sentiu aliviado com o fato novo acontecido, mas também não teve interesse em contestar o fato, não sabendo ler nem escrever, a não ser o seu próprio nome, sempre, sempre que possível, tinha constantemente alguém ao seu lado, alguém para ler para ela. Assim sendo, não teve a possibilidade de ler a cópia daquele manuscrito de acusação, onde teria a possibilidade de saber daquele ato condenatório. No final do inverno, saiu o veredito na qual Hannah fora condenada à prisão perpétua, por ser considerada como a guarda-comandante daquele agrupamento, enquanto as suas pretensas subordinadas receberam penas mais leves. Hannah Smith apresentou-se naquele último dia de julgamento trajando a caráter. Estava com o uniforme oficial da SS nazista, o similar que eu usava frequentemente nos campos de concentração, quando em trabalho no período da Segunda Grande Guerra Mundial. Hannah, em pé, em atitude militar, altiva, ouviu proclamado o veredito que durou várias horas, mantendo o olhar dirigido para a frente, atravessando todas as mentes e todos os corações dos espectadores. Era um olhar frio, orgulhoso, ferido e perdido na imensidão da sua consciência, um olhar infinitamente exaustivo, perdido no vazio do nada. Ouviu tudo sem derramar uma lágrima sequer. Terminada a sessão, aquelas mulheres monstros foram conduzidas aos respectivos presídios onde deveriam cumprir sua sentença. O tempo passou e eu me formei e especializei em direito histórico. Casei e tive uma filha. Me separei, depois me divorciei. E o tempo passou. Em determinado dia, em que não me recordo, comecei a relembrar de Hannah, principalmente quando estava a ler os códigos e os lia em voz alta.
pois aprendia melhor. Assim sendo, comecei a reler vários romances clássicos, mas dessa vez comecei a gravá-los em fita cassete. Li alguns livros, depois reuni todas as fitas rigorosamente identificada e catalogada, em companhia de um gravador portátil, enviei ao presídio onde Hannah cumpria sua pena. Apenas hoje enviei, mas nada escrevi. Tempos depois recebi um bilhete agradecendo aquelas remessas. Era um bilhete de 3 linhas, estranhamente mal escrita, mas para mim foi uma alegria gigantesca, pois demonstrava que Hannah havia aprendido a ler e escrever com o passar do tempo. Os bilhetes transformaram em cartas e cada dia melhorava a caligrafia, o seu conteúdo com seus assuntos variados. Mas eu nunca respondi. Hannah, através do seu advogado, já tinha tentado há algum tempo uma liberdade condicional, pois já se passaram 20 anos e, com o bom comportamento, não desistia de adquirir esse benefício. Recebi uma carta da diretora do presídio, também me comunicando que, se tudo corresse bem, em breve ela seria libertada. E, para tal, seria necessário algumas providências a ser tomada. Como eu era a única pessoa que se comunicava com Hannah, ela precisaria de que eu providenciasse um local para ela residir, trabalhar e o mínimo necessário para recomeçar a vida em liberdade após 20 anos de reclusão. Fiquei sem saber o que fazer, como fazer para visitá-la sem ser descoberta a relação íntima que tivera anteriormente e que esta viesse à tona. Então resolvi ignorar temporariamente a resposta. Quando foi expedida a ordem judicial aprovando um indulto de soltura para os próximos 15 dias posteriores, recebi novamente outra carta da diretora da prisão e respondi e comecei a providenciar o solicitado. Aluguei um pequeno apartamento e abasteci com alimento. Consegui um alfaiate conhecido, uma colocação como costureira, pois aprender a profissão no presídio. Providências organizadas, preparei-me para ir buscá-la na sua saída, mas ao chegar, fui encaminhado imediatamente à presença da diretora, onde me informou que, na véspera da sua saída, Hannah cometeu suicídio através do enforcamento. Fiquei extremamente chocado, sem saber o real motivo de tal atitude. Mas, como em minha primeira e última visita ao presídio da prisão, Hannah disse que estava recebendo muitas visitas, que, ao mesmo tempo, não querendo, não conseguia, nem podia afastá-la, pois estas só chegavam caladas à noite, sempre exigindo algo que ela não sabia o que era, mas simultaneamente sabia que era a cobrança das vítimas feridas por ela, ou sob a sua ordem, em época da guerra. Era uma cobrança fria e impiedosa de suas vítimas que não a poupavam, pois era uma cobrança diária e a faziam rever lembranças como um filme colorido e implacável, mas sempre aconselhando a se suicidar, pois assim ficaria livre daquelas cobranças. Michelberg, um ser humano que cresceu junto com uma mulher que tinha sido educada pelo Serviço de Polícia Secreta Nazista, a SS de Hitler, que o fez homem, mas, infelizmente, ela não conhecia o amor para transmiti-lo. Assim, após ela ser novamente capturada pela polícia alemã e, em contrapartida, se formando em advogado, aliás, um brilhante profissional, quando, em um julgamento,
em que assistia teve a oportunidade de praticar o perdão, mas foi incapaz de exercitá-lo. Assim, serenamente, assistiu o julgamento passivelmente, demonstrando que de tudo o que havia aprendido, o mais importante não aprendeu, que era o fato de ver subjugada, não teve a misericórdia, principalmente, pois após o suicídio de Hannah, dentro de uma fria cela da penitenciária, ele, Michel Berg, finalmente conseguiu se ver livre do seu passado, mas, infelizmente, não conseguiu se ver livre de sua consciência. Fim do trabalho.